Olá pessoal, paz e bem, vamos conversar sobre o Evangelho de hoje. Então, dia 30, olha só, chegamos no dia 30, sexta-feira. Muitas pessoas hoje é o último dia de trabalho aí do mês, né? Outras ainda vão trabalhar amanhã, mas hoje, dia útil, né? O último dia do mês. Então, estamos nessa sexta-feira, sexta semana do tempo pascal, dia 30. Estou aqui hoje bem na porta da capelinha aqui, em Hidrolândia, Goiás, para a gente meditar um pouco sobre o Evangelho do dia. Vamos lá então? Lembrando, se você quer fazer parte do clube de leitura, né, de obras teológicas e espirituais, deixa ou o seu e-mail embaixo ou no formulário que eu vou deixar para que você possa fazer parte desse grupo e a gente possa ler conjunto, tá? Às vezes, se não der tempo de ler também, você venha participar para ver como que é, e aí depois você possa participar nos outros meses, né? Então, o Evangelho de João, hoje, capítulo 16, versículo 20 ao 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui nesses dias todos a gente tem meditado, né, a partir do Evangelho, sobre essa despedida e essa promessa. Nós assim estamos caminhando, próximo domingo, a Ascensão do Senhor, e no outro domingo, já Pentecostes, né? É justamente esses textos que está aí presente a promessa e essa despedida. Mas vamos lá, trazer para o nosso dia a dia, né? Tentar aí ajudar você na sua meditação. Sempre lembrando, faça a meditação você, tá? Não fique só com a meditação, a leitura do Frei, porque não funciona assim, tá? E nem de outro. É necessário você fazer a sua leitura. Muito bem. O sofrimento, né? De novo, e aqui a imagem da mulher, desta mulher que relembra esse processo, né? A mulher, quando está grávida, passa por penúria, principalmente nos últimos meses, ou alguns casos mesmo desde o início, né? Tem algumas que sofrem desde o início a questão da gravidez, às vezes uma situação mais delicada, e ela vai passando por esse processo. Mas mais ainda nos últimos meses, né? De incômodo, eh, de estar tudo ali muito apertado, né? A quantidade de vezes que vai ao banheiro, também o dormir fica mais complicado e por aí vai. E depois, no último momento, as dores de parto, né? Então, esta imagem usada por Jesus fala também do nosso nascimento espiritual. Deixar as coisas que estávamos acostumados para assumir as coisas do Evangelho não é fácil. Nosso ego, né, tende a se prender nas certezas. Isso é um perigo, viu? Porque até mesmo se a gente não se volta realmente para o Senhor, e às vezes a gente quer viver mais a religião do que a intimidade com Deus, olha só o perigo, né? Às vezes a gente tem uma boa intenção, mas a gente quer viver mais a religião, as práticas religiosas do que a intimidade. A religião, os ritos, as práticas religiosas não são por elas mesmas, né? Mas são manifestação do quê? Ou seja, comportamentos nossos que deve ser estar fundado sobre uma intimidade, sobre uma proximidade de Deus, né? Essa proximidade com Deus
que vai evitar que a gente se apegue mais aos ritos e às fórmulas, né? Tomar cuidado com isso. Os ritos e as formas, a liturgia, as nossas regras, elas existem, devem ser bem feitas, mas elas só são bem feitas realmente se nós estamos eh, mais na intimidade do Senhor. Às vezes vem sofrimento, por quê? Porque nós apegamos tanto a isso, achamos que controlamos até mesmo Deus. Olha só que loucura, né? E aí é preciso passar por sofrimento, ou seja, um processo de purificação. Aqui vem essa imagem da mulher em dores de parto. Sair daquela mentalidade, né? Lembra do outro texto? Jesus a Nicodemos, né? É preciso nascer de novo. Mas como eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no útero da minha mãe de novo? O que é nascer de novo? Realmente é mudar a mentalidade e pouco a pouco mudar o coração. E isso leva um desapego e uma abertura cada vez maior a Deus. Aquilo que nós chamamos de espírito de pobreza, né? Que não pobreza simplesmente financeira, material, mas a pobreza quer dizer o quê? Saber que aquilo que é de bom e que nos eleva vem de Deus, né? Então nós nos abrimos a Deus, deixamos nossos apegos para que Deus faça presente. E nesse deixar os nossos apegos, aí tem as dores de parto, né? É um processo que vai. Também tem a ver com castidade, né? Aí você pode estar pensando assim, mas como assim, velho, castidade? Porque castidade, a palavra castidade, no sentido da tradição cristã, no seu sentido mais espiritual e místico, diz justamente desta capacidade de ser transparente perante Deus, né? Deixar que Deus, que o Espírito Santo adentre em nós, né, esteja presente em nós, eh, esquadrinhe, né, todo o nosso coração, o nosso interior. Cada vez que a gente, eh, cada vez mais que a gente faz essa abertura, cada vez mais a gente vai se tornando cada vez mais casto, né? Tem a ver também com obediência, né? Saber ouvir o que o Senhor nos diz. Então, mas esta tristeza que transforma em alegria, talvez aqui uma coisa que a gente precisa pensar. Tem muitas promessas de espiritualidade que falam o seguinte: não, olha, se você está com Deus, nada de ruim vai acontecer com você. Se você vai nas celebrações, você sempre vai estar feliz, alegre e contente. Você vai ter prosperidade. São várias promessas. Aqui é um perigo, gente. Por que é um perigo? Porque para nós crescermos é necessário lidar com os sofrimentos que a vida nos impõe, é necessário a gente superar apegos, e aí gera um pouquinho de sofrimento, né? E essas promessas que prometem aí felicidade, esses discursos, até mesmo religiosos, às vezes negam a cruz de Cristo, né? Quem quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então a cruz ela faz parte da caminhada humana. Não é que a gente vai ficar aí com o rosto, né, triste, lamentando, porque está carregando a cruz. Não, não é isso, né? Mas é preciso saber que elas existem. Muitas vezes tem pessoas que surpreendem, falando, mas por que me aconteceu isso? Eu estava tão bem, eu não sei por quê, né? Porque às vezes a catequese, né, o que foi pregado, não falou da questão da cruz que existe na vida de todo mundo. E não é simplesmente porque Deus quer, né? Porque a vida tem dessas coisas, né? Todos nós temos essa cruz, né? Ou cruzes na nossa vida. Muito bem, espero aí que ajude você a meditar. Essa promessa, eu vou, mas verei novamente vocês, né? E o vosso coração se alegrará. Quem é que nos traz alegria? Deus mesmo, né? Vamos lembrar disso. Tudo bem? Que você possa fazer a sua meditação. Também aí partilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que o YouTube só partilha coisas de consumo, né? Para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Com Deus, paz e bem.